Antártica. O nome por si só evoca imagens de uma vasta e desolada extensão branca. Um continente de gelo, estendendo-se além do que os olhos podem ver, aparentemente intocado por mãos humanas e esquecido pelo tempo. É o continente mais frio, seco e elevado da Terra. Um lugar de extrema hostilidade à vida como a conhecemos. Por séculos, permaneceu um ponto em branco em nossos mapas. Terra Australis Incognita. A Terra do Sul desconhecida. Somos ensinados a vê-la como uma área selvagem intocada. Uma reserva científica trancada no fim do mundo. Mas será essa a história completa? E se essa fortaleza de gelo não for um começo, mas um fim? E se for uma tumba? Exploradores e cientistas têm sido atraídos por este deserto polar há mais de um século, enfrentando condições inimagináveis para mapear suas costas e sondar suas profundezas congeladas. Entender as mudanças climáticas, estudar ecossistemas únicos, observar o universo através do céu polar. Essas são buscas nobres, sem dúvida. No entanto, por trás dessa narrativa oficial, há sussurros de outros motivos. Intenso interesse geopolítico, expedições militares secretas, uma busca persistente, quase obsessiva, por nações poderosas para mapear o que jaz sob o gelo. Na nossa era moderna, a exploração não é mais apenas o domínio de homens com parcas arrastando trenós por desertos congelados. Nossos exploradores mais poderosos estão agora em órbita, centenas de quilômetros acima da Terra. Satélites equipados com radar de penetração no solo e tecnologia avançada de imagem podem perscrutar através de nuvens, densas copas de selvas e, sim, até mesmo através de quilômetros de gelo sólido. Por anos, esses olhos orbitais têm mapeado sistematicamente a topografia subglacial da Antártica, revelando um mundo oculto de cordilheiras, vastos lagos e cânions profundos. Oficialmente, isso é feito para entender a dinâmica da camada de gelo. Mas essas missões também retornaram dados profundamente intrigantes, dados que sugerem anomalias que não são tão facilmente explicadas apenas pela geologia natural. Essas varreduras de satélite revelaram características que desafiam a classificação geológica simples. Vemos linhas longas e retas, algumas se estendendo por quilômetros, que se cruzam em ângulos quase perfeitos. Vemos padrões de grade e formas enormes e simétricas enterradas profundamente sob o gelo. Geólogos rapidamente oferecem explicações. Falhas formações rochosas, o resultado do fluxo de gelo. Entre as imagens mais surpreendentes e controversas que emergem da Antártica, está a de uma série de picos que guardam semelhança estranha com as grandes pirâmides de Gizé. Uma montanha em particular, na cordilheira Ellsworth, tornou-se uma sensação na internet. É uma pirâmide quase perfeita de 4 lados, com cristas afiadas e ápice pontiagudo, em contraste com as montanhas erodidas ao redor. Geólogos dizem, é um nunatak, um pico exposto aos elementos, esculpido em forma piramidal por milhões de anos de vento e gelo. Afirmam também, é um truque de perspectiva, coincidência natural. À primeira vista, essa explicação parece plausível, mas devemos aceitá-la tão prontamente? A natureza cria formas geométricas incríveis, como as colunas hexagonais da calçada do gigante, e as esferas perfeitas das Moerak Boulders. Ainda assim, uma estrutura com 4 faces planas é rara, e aparecer na Antártica parece mais que coincidência. Quando vemos uma pirâmide no Egito, ou no México, não supomos que foi esculpida pelo vento. Reconhecemos design inteligente, um monumento com propósito. Por que essa lógica falha quando a pirâmide está na Antártica? Aceitá-la como artificial quebraria nossa linha do tempo? A história oficial. As montanhas Ellsworth são geologicamente jovens. A forma vem da erosão por congelamento e descongelamento. Pergunta difícil. Algum geólogo esteve na base e fez estudo completo? O mistério da Antártica não começa com as imagens de satélite modernas. Ele se estende por séculos, gravado na tinta de mapas antigos. Talvez o mais famoso e intrigante deles seja o mapa de Piri Reis, compilado em 1513 por um almirante da Marinha Otomana. O que torna este mapa tão extraordinário não é apenas sua notável precisão para a época, mas o que ele parece mostrar. Ele descreve as costas da América do Sul e da África com precisão impressionante, mas também inclui uma característica que não deveria ter sido possível: a costa norte da Antártica. Ele parece representá-la como uma costa de terra, rios, montanhas, uma terra livre de gelo. Como isso seria possível? A Antártica não foi oficialmente descoberta até 300 anos depois, em 1820. E sua costa subglacial não foi mapeada até o advento da tecnologia sísmica moderna em meados do século XX. O próprio Piri Reis observou no mapa que o havia compilado a partir de mapas-fonte muito mais antigos, alguns datando da época de Alexandre, o Grande, ou até antes. Isso implica que alguém, no passado distante, possuía o conhecimento e os meios para mapear com precisão o continente antártico. Historiadores convencionais descartam essa interpretação. Eles sugerem que é uma representação grosseira da costa sul-americana, ou uma invenção fantasiosa.
mas a representação do mapa se alinha muito de perto com a topografia subglacial moderna para ser uma mera coincidência. Isso levanta uma questão profunda e muito desconfortável. Quem eram esses antigos cartógrafos? Eles teriam exigido uma compreensão sofisticada de geografia, matemática, trigonometria esférica. Para mapear um continente como a Antártica, eles teriam precisado de capacidades marítimas avançadas, permitindo-lhes circunnavegar o globo. A história oficial da exploração antártica no século XX é apresentada como um empreendimento pacífico e científico. Mas há episódios que assumem um tom muito diferente, mais sinistro. Um dos mais bizarros e altamente classificados é a Operação High Jump, lançada em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi uma enorme operação naval americana. O propósito oficial era treinar pessoal e testar equipamentos em condições gélidas. Mas a escala da operação era impressionante. Uma frota de 13 navios, um porta-aviões, quase 5.000 homens, todos sob o comando do famoso explorador polar, almirante Richard E. Byrd. Por que enviar um pequeno exército para o lugar mais desolado da Terra para treinamento? A missão foi planejada para durar de 6 a 8 meses, mas foi abrupta e misteriosamente interrompida após apenas 8 semanas. A frota retornou às Américas, e o almirante Byrd foi rapidamente interrogado em Washington. Os relatórios oficiais são mundanos, mas rumores e supostos trechos do diário particular de Byrd contam uma história diferente. Ele supostamente falou de enfrentar um novo inimigo, de encontrar aeronaves que podiam se mover de polo a polo em velocidades incríveis. Em uma entrevista a um jornal chileno, ele foi citado como alertando que os Estados Unidos precisavam se preparar para uma possível invasão por forças hostis vindas das regiões polares. Essas declarações foram rapidamente suprimidas, e Byrd foi supostamente ordenado a permanecer em silêncio. O que poderia ter acontecido para provocar uma reação tão dramática de um comandante naval experiente? Este evento se torna ainda mais misterioso quando visto no contexto do intenso interesse nazista alemão na mesma região, pouco antes da guerra. Apesar de toda a especulação, de todos os mapas enigmáticos e anomalias de satélite, um fato é inegável: o gelo antártico está derretendo. À medida que nosso planeta aquece, as grandes geleiras estão recuando e as camadas de gelo estão diminuindo em um ritmo acelerado. Cientistas nos alertam sobre o aumento do nível do mar e a perturbação climática, e esses são perigos reais e presentes. Mas, ao nos concentrarmos nas consequências futuras, podemos estar negligenciando as profundas implicações para nossa compreensão do passado. À medida que o gelo recua, ele revelará, pela primeira vez em milênios, o continente que jaz abaixo. O que temos lutado para ver com radar e ondas sísmicas em breve será exposto para todos verem. O tempo dos segredos está chegando ao fim. Imagine o dia em que o gelo em retirada expõe não apenas rocha e solo antigo, mas o canto de um edifício. Imagine a descoberta de uma parede. Imagine a descoberta de uma estrada. Imagine a descoberta da entrada de uma passagem subterrânea. Seria uma descoberta que ofuscaria a de Troia ou a tumba de Tutancâmon 1000 vezes. Seria a maior descoberta arqueológica da história humana. Prova definitiva de uma civilização perdida. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.